Agora chegou um momento muito legal do programa. Quem acompanhou o programa ontem e assistiu a primeira parte da entrevista com o Dr. Vitor Sorrentino, muita gente escreveu pra gente, muitos comentários, a gente sempre fica muito feliz, né, que você tem aí essa participação, isso é muito legal. Hoje, a gente vai exibir agora, mais precisamente, a segunda parte dessa entrevista, que foi uma entrevista muito interessante, até porque o Vitor acabou de lançar um livro que em muitos capítulos, o livro é incrível, gente, o livro é gigante, inclusive eu mostro aí na matéria, e a gente tentou abordar os pontos mais polêmicos, os pontos principais, ligados aí à nossa saúde, ao que a gente está vivendo, o que está virando moda, o que realmente tem efeito, o que é mito, o que é verdade, e inclusive a polêmica da melatonina. Isso tudo você acompanha agora, pode rodar. Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum convidado do Você Bonita, mas vou fazer para você, é um assunto que você trata no livro, eu achei muito interessante, eu acho que o pessoal de casa tem que ter essa orientação e tem que saber. Quando você fala hormônio do sono, você está se referindo à melatonina? Sim. Especificamente? Especificamente. E a gente sabe, e para quem não sabe, é uma informação, que melatonina não é proibida no Brasil. Mas fora... Qualquer lugar. É liberado, a gente pode comprar em qualquer lugar. Então, quem viaja, quem já trouxe melatonina, quem já, enfim, já teve a orientação para comprar, para usar, por isso que eu quero trazer o assunto. Você pode dizer que você é um defensor dessa melatonina, que assim, ajudaria muito as pessoas se a gente tivesse a melatonina ao alcance aqui no Brasil, ou mesmo para o uso diário? Pode usar todo dia essa melatonina? Carol, assim, esse assunto me tira do sério, né? Porque do sério é ótimo. Me tira mesmo, porque a melatonina a natureza colocou no nosso corpo não por acaso, né? O nosso cérebro produz durante a noite para que a gente durma bem, é o maestro do sono, tudo acontece no sono mediado por ela. E durante o dia a gente tem uma produção intestinal. Ela tem diversas funções, é um dos hormônios mais importantes para a gente. Por um ou outro motivo, há muito tempo atrás, foi proibido e ninguém sabe explicar exatamente por quê. Porque não existe alguma informação correta sobre isso. Se ligar para a Anvisa, ninguém sabe dizer nada. Coincidentemente, o Brasil é o maior vendedor eu posso falar o nome? De um remédio para dormir do mundo. Que é um remédio que todo mundo toma, que não é para dormir, é um remédio que foi desenvolvido para outra coisa, e o efeito colateral dele é da sono, então as pessoas usam para dormir. Coincidentemente. Quer dizer, então uma pessoa que está com falta de qualidade do sono, ela pode tomar um remédio controlado que causa dependência, já foi comparada a dependência a algumas drogas, inclusive, antes do que uma coisa natural. É o nosso próprio corpo produz. Eu não indico que todo mundo use, de maneira alguma, né? Mas, nos Estados Unidos até tem bolinho com melatonina, tem shakezinho de melatonina para a pessoa viajar. Olha só. Quando que vamos fazer comparativamente, vamos pensar, não, mas aí todo mundo vai comprar. Mas todo mundo compra remédio para dormir. Seria errado todo mundo usar melatonina? Seria errado. Depende da idade. Assim como também é errado todo mundo tomar remédio para dormir. Exatamente. E tá todo mundo, nós somos o maior consumidor do mundo. Então é um absurdo, nós temos um país que não há motivo para ser proibido uma coisa natural. Não é natural, é fabricado. Fazer o quê? O remédio para hipertensão também é fabricado. O diabetes também é fabricado. Ele tem que ser encapsulado, digamos assim. Tem que ser. Só que a melatonina é extremamente barata e não tem patente. Tudo que a natureza nos provém não tem patente. Eu não posso pegar a vitamina C, só eu que produzo, Carol. Não, ela está na natureza. Qualquer um pode produzir. Não gera dinheiro para ninguém. Nem para a indústria farmacêutica, nem para impostos. E aí a gente chega numa situação de uma coisa natural que custa $5 nos Estados Unidos. Aqui é proibido. Porque qualquer um produziria, qualquer farmácia de manipulação poderia comercializar. E é tirar dinheiro de grandes indústrias farmacêuticas. Agora, te pergunto, se a pessoa está com dificuldade de dormir, de sono, de ter uma noite bacana, de ter mais qualidade de vida, e ela viajou e ela comprou fora, ela pode tomar melatonina. Ela não vai fazer mal. Não, a pessoa tomar melatonina, consumir.
O ideal mesmo, Carol, vamos pegar assim, eu sei que não são todos que têm condição de consultar com pessoas que tenham esse entendimento, né? Tá. O ideal seria fazer primeiro mudar hábitos de vida, tem que fazer Tá. atividade física, se alimentar corretamente, fazer aquelas coisas que eu te falei para dormir. Segundo, seria ideal consultar alguém que entendesse o assunto. Pô, mas não tem condição de fazer isso aí. Tá. Se tu for, vamos pensar de outra forma para eu não me complicar, tá? Eu não vou cair em remédio 1000 vezes, melatonina. Entendi. Mas mudar os hábitos, é claro que é sempre o primeiro plano. É fundamental. E você citou agora uma coisa importante, que é a atividade física. Eu te acompanho pelo Insta, tá? Eu te sigo há um tempão, eu amo atividade física e pelo que eu vejo você também curte, você pratica. E a gente sabe que a atividade física é tudo de bom. Quando você encontra uma coisa que te dá ali um prazer, que te coloca pra cima, que te deixa animada, é muito bacana. Não só os efeitos estéticos, mas pra nossa saúde. Você acredita que a atividade física pode ser considerada um dos itens principais para cansar, né? Porque se a gente fala, a gente trabalha o dia inteiro, não, eu tô cansado. Mas o cansaço de uma atividade física é diferente do cansaço de um dia de trabalho. Completamente. E é isso que pode mudar a vida de uma pessoa para ter, de repente, muito sono e dormir bem? Também. Porque eu noto isso, que quem fala que dorme mal é que não pratica exercício. Também. Então eu fico fazendo esse tipo de comparação. Você acha que a gente pode colocar assim? Não, sem dúvida nenhuma, né? É fundamental. O ser humano, como qualquer animal da natureza, não foi feito para ficar sentado o dia todo. Né? Nenhum animal faz isso. E nós somos animais. Nossas articulações precisam de movimento. A gente precisa, o nosso coração precisa de alterações de movimento. Então, o nosso corpo foi feito uma máquina para caminhar, para pegar peso, para não pegar carro. Ok, estamos de carro, tenho que trabalhar sentado, eu tenho que dedicar pelo menos algum momento do meu dia que já é algo artificial, já não é para tapar o sol com a peneira, mas é o que a gente tem. Eu tenho que encontrar algum momento do meu dia para fazer qualquer atividade física. Por que eu digo qualquer? Tem as melhores, né? Tem, mas na hora que a gente orienta o grande público assim, faça musculação. A pessoa, isso eu não gosto de fazer, não vou fazer nada. Vai caminhar, conversar, jogar conversa fora. Depois de um certo tempo, você vai ver assim, olha, realmente eu estou perdendo tempo, estou indo lá, está servindo para fofocar, mas só isso. Não está dando resultado. Vamos aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que realmente adiante. Uhum. É essencial, não tem vida. É assim, mas eu nunca fiz atividade física e vivi uma vida inteira. Eu podia viver muito melhor. Entendi. Teve sorte que não teve complicação por causa disso. Mas a vida poderia ser muito melhor. Muito melhor, bem diferente. É fundamental hoje, Carol. Assim, mas eu não consigo todos os dias. Comece com um dia, que seja 2 dias. Não é possível que no final de semana, a pessoa trabalhe todo final de semana e não consiga. Vai, pega a sua família, vai olhar a árvore, vai olhar cachorro na rua. Começa de algum jeito, né? Tem que fazer alguma coisa. Entendi. Não, eu concordo com você, por isso que eu toquei nesse assunto. Porém, tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, já que a gente falou de carboidrato, falou de glúten, a gente vai passeando por tudo. Gente, o livro é muito bacana, no final vou contar pra vocês, aí vou dar a minha opinião, porque eu também acho que é importante, né? Depois de ler, não li inteiro, não terminei, porque é o tamanho do livro. Formação pro resto da vida. Mas eu li partes assim, que me interessavam até pro nosso papo e pra minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, já que você citou rapidamente o ovo, e o ovo já foi vilão há muito tempo, e a gente sabe que o ovo é bacana, aliás, é uma delícia, vamos colocar assim, e é a comida preferida do meu filho. Aí, a gente pensa ovo, e aí eu sei que todo mundo de casa pensa assim, como é que o ovo pode ser tão bom? Você falando que o ovo foi vilão por causa do colesterol. E você dá uma atenção muito interessante no livro a respeito do colesterol, que eu achei fantástico, eu já conto pra vocês como ele começou. Ele começa dizendo o seguinte, peraí, só esqueceram de estudar que o colesterol vem dos carboidratos e não da gordura. Começa uma coisa assim, você faz uma brincadeira, porém, claro, sério, que eu vi assim, oi... Vamos entrar nessa parte, doutor. Isso é muito importante, porque a gente lembra que a gente falou das gorduras lá e carboidrato. O que aconteceu aí? Obviamente que se aumentou o carboidrato, e aí a gente começou a ter disponibilidade de parâmetros sanguíneos, começaram a medir e o colesterol começou a elevar. Qual era o problema? Já que a gordura foi demonizada, aumentou o infarto, assim, deve ser o colesterol. E aí começaram a bater no colesterol e desde então se desenvolveu remédios e venderam muitos e ainda vendem, né? Pro colesterol. Pro colesterol. Só que o grande problema, a gente não resolveu o problema do infarto. Continua sendo a doença que mais mata e incontrolável, baixando o colesterol. Então, já está mais do que na hora da gente entender que esse não é o foco, né? Esse não é o foco. E segundo,
Muito importante, toda vez que alguém lhe aconselhar a parar de comer gordura por causa do colesterol, ele está cometendo um erro grave. Ele não faz ideia de onde vem o colesterol. Então ele não consegue tratar uma pessoa realmente. O colesterol vem de carboidratos. É um álcool, não vem de gorduras. Uau! E inclusive se eu comer gorduras de boa qualidade, eu vou melhorar o perfil do meu colesterol. Então, a história de gordura não tem mais sustentação. Acabou, não tem sustentação. Então, digamos assim, gordura e colesterol. Mas, claro, gordura em excesso também tem seus problemas. Claro. Então, não é que quer dizer que, não coma gordura livremente. Não, claro. E tem gorduras e gorduras, Carol. Tá. Estou falando de gordura da gema do ovo, que é excelente para o colesterol. Excelente. Nunca houve um estudo mostrando que ovo causa infarto, aumento de colesterol, piora do colesterol. E ficou informação. Na medicina fica. Eu levei essa informação da faculdade sem nunca ter ouvido isso aí. O estudante de medicina aqui, menos de 4% tem uma aula formal nos Estados Unidos, desculpa, sobre nutrição, imagina no Brasil. Mas como é que ele fala com propriedade do colesterol? Você não sabe o que é isso. Não sabe de onde vem, que alimento que vem. O colesterol é fundamental à vida. O leite materno é quase que inteiro colesterol. O ovo tem colesterol. A gente precisa de colesterol para produzir nossos hormônios esteroidais sexuais. A gente precisa de colesterol para energia, para desintoxicar o corpo. Nosso corpo produz colesterol. É claro, nós não estamos falando de números absurdos de colesterol, porque é erro alimentar, é carboidrato em excesso. Agora, o colesterol ficou um mito é o mito do colesterol que hoje está insustentável, porque a gente não resolveu. Não, você está falando algo que eu tenho certeza que muita gente vai fazer assim, como assim? Como assim? Então o fato da pessoa diminuir gordura, mas aumentar carboidrato, não vai adiantar nada, vai continuar tendo colesterol. Piora o colesterol, né? Porque o colesterol alto, em muitos estudos, está associado à sobrevida, à vida longa. Ah, é? Vamos pensar as pessoas que comem foca lá, que comem o próprio paradoxo francês. Só é paradoxo porque ele está vivendo no paradigma, para quem está vivendo um paradigma errado. Porque o francês come muita gordura, gordura animal, é manteiga, ele tem muito peixe, gordura no peixe, azeite de oliva. Essa gordura nos causa longevidade, melhora o perfil do colesterol, melhora o HDL, faz com que a gente tenha mais energia. A pessoa não engorda com isso, né? Com a gema, com o abacate, porque com são gorduras o coco. naturais, essas mais próximas, né, da natureza. A mesma gordura do boi não é de todo ruim. A do porco também não. Agora vamos pegar um óleo, não estou falando de óleo, um óleo que foi criado óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, são óleos que não existem na natureza, teve que ser fabricado. Esse tipo de gordura é extremamente deletéria. Não estou fazendo apologia, coma bastante gordura, mas é que ninguém mais come gordura. Se eu não como gordura, eu como a ruim, porque é a que está inserida nos alimentos. E aí tira todo o atraso no carboidrato. Aí tá o problema. Porque quer sabor, né? Sim. Precisa do sabor. Então, em algum lugar a gente deposita, né? Carol, já faz mais de 6 anos que eu como aproximadamente 4 a 5 ovos por dia. Eu tento elevar o meu colesterol. Eu tento, porque pelos meus parâmetros de estudos, as pessoas mais longevas têm insulina baixa, o que é isso? Pouco carboidrato. Tem HDL alto, o que é isso? Gordura de boa qualidade, entrando essas que eu citei, do peixe também. E tem colesterol mais alto do que os mais baixos. Se a gente comparar... Digamos assim, o HDL um pouco maior do que o normal e o LDL controlado. Isso aí. Um equilíbrio também, porém, mais alto. Como tu deve ter lido, nem o LDL hoje pode ser considerado de todo deletério, ruim para o corpo. Que também faz hormônio. 11 tipos de LDL a gente tem, só 2 são ruins. Os outros 9 são bons. É claro, existe uma relação, eu preciso olhar os triglicerídeos, eu preciso olhar a insulina, é complexo, não é assim, mas então tô com colesterol bom, tô alto, tá 240, ele tá falando que não tem problema? Não, nada disso, precisa ser avaliado, porque só concentrar todas as atenções em colesterol, eu vejo colesterol, se eu não ver insulina, não adianta muita coisa. Só que quem vê insulina é endócrino, quem vê colesterol é cardiologista. Não tem comunicação. Entendi. Aí tá o problema. Aí tá o furo. As informações não estão cruzando. E posso garantir, assim, do que eu escuto, apresentando o programa há quase 5 anos, que as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas então peraí, tá tudo errado. Aí, os diabéticos, por exemplo, nunca pararam para pensar nisso, então, do lance, porque todo diabético toma remédio para colesterol. No Brasil, não é verdade? Eles não sabem mais metabolizar carboidrato, diabético.
Já tem esse problema sério. Então é claro que vai ter o colesterol alto. Vai ter possibilidade de alterar o colesterol. Então aí, neste caso... Porque eles erraram em carboidratos. Entendi. Tem que fazer o controle do carboidrato. Gente, não tem saída, não tem saída. Massa é uma controle. delícia, mas vamos comer direitinho. É controle, dá pra comer. Vitor, tu come? Eu como, não tem problema. Mas eu sei o momento de entrar, eu sei o momento que não deve entrar. Não existe equilíbrio, né? A gente vive num desequilíbrio. Essa é a verdade. E é fisiológico. Eu não posso equilibrar o mesmo de carboidrato, o mesmo de gordura, de proteína. Vai dar errado. Eu tenho que entender qual o meu equilíbrio desequilibrado, né? Entendi. É um pouco de carboidrato, eu posso exagerar um pouquinho mais, eu faço mais atividade física, eu me cuido mais do meu estresse. Isso são individualidades. E a atividade física também ajuda a melhorar o nível de colesterol. Muito. Bom, né? Então, imensamente. aí, mais uma vez, a atividade física entrando em conjunto com esse nosso É papo. fundamental, Carol. Fundamental. É demais, vocês estão gostando? A cara da Ju, gostaram da aula? Uma aula, né? Ai, é muito bom quando a gente aprende. Que tem gente que gosta, a gente não gosta nem de ouvir, mas... Não, mas o público do Você Bonita eu tenho certeza Eu sei, que tá gostando, eu sei. porque é realmente... como é que a gente vai dizer isso? Mas é um programa ali que as pessoas que estão assistindo estão interessadas nessas informações. Claro que é muito importante, que é o que a gente disse no início, que eu concordo. A pessoa tem que se conhecer, tem que saber quando tá bem. Se faz uma coisa e não tá bem, então peraí, vamos repensar. Se faz e tá legal, poxa, por que não continuar fazendo se é muito bom? Agora eu quero, assim, mais pra gente finalizar o nosso caso, eu falo assim, meu Deus do céu, ela vai ficar aqui me entrevistando o dia inteiro. Se tu deixar a galera Você fala tanto, fala... Não, e eu fico ouvindo porque eu acho fantástico. Tá? Não, tá maravilhoso. Mas o que eu queria que você dissesse é o seguinte, como a gente já entendeu onde está o problema, por que é tão difícil as pessoas terem um autocontrole? As pessoas olharem e falarem, chega, eu comi o suficiente. Não, hoje eu não quero esse doce, eu não quero esse carboidrato. Hoje eu vou optar por isso, e aí outro dia eu como aquilo, porque a minha cota da semana já foi, porque a gente sabe que nós temos limites. Por que as pessoas descontam na comida outros problemas? É mais fácil, Isso é muito né? importante. E aí a gente entra em outra história. A história do estresse, que é muito importante. Porque para o nosso corpo, o hormônio do estresse, que é o cortisol, é uma prioridade. Para que quando ele se acelerava, quando eu precisava fugir de um animal, eu precisava caçar, é uma luta, né? Então eu tinha picos de estresse em alguns momentos do dia ou alguns momentos da semana. Então a gente tinha um pico de estresse de dia para acordar e ia declinando, eventualmente tinha um pico e voltava, e de noite eu durmo. Hoje em dia não existe mais isso. Então a pessoa tem um pico de manhã, tem um pico no meio da manhã, é telefone, é trânsito, é briga com o namorado, é uma infinidade de coisas. Essa curva natural não existe mais. Só que o nosso corpo ele é capaz de se adaptar até certa forma. Passou do limite dele, ele começa a se proteger. Como é que isso me protege do cortisol, do excesso de estresse? Chega um momento que ele está lá no alto, que eu falo assim, querido, vamos baixar. Não tem como viver assim, não está fugindo de um animal toda hora. Eu estou pronto para correr, ele não corre. Então vamos baixar. Quando acontece esse declínio, já lá em cima começam as compulsões. Porque o cortisol alto, o resto tudo fica em segundo plano. Testosterona baixa, a pessoa estressada tem libido baixa. Melatonina acaba também com a melatonina, o sono começa a piorar, bola de neve. Ansiedade ao extremo, serotonina não consegue ser produzida. Insulina fica prejudicada, ou seja, entra açúcar, o corpo não metaboliza, o cérebro não tem a informação, e aí o cérebro fala assim, eu quero energia. E aí, porque eu estou estressado e eu preciso de energia para correr, mas eu não vou correr. E pede mais. E aí começa um problema. Se isto aí não for corrigido, geralmente a pessoa não procura na fase de estresse agudo, porque está tão corrido. Se acontece depois a proteção do corpo em baixar esse hormônio do estresse, o cortisol, aí uma sequência de acontecimentos se tornam comuns. Baixa de energia, a pessoa sem energia quer descontar onde? O que é energia? Carboidrato, é açúcar, que é a energia mais pobre que existe, uma caloria vazia. Eu não tenho mais energia, eu malho, não funciona, paro de academia, começo a ganhar peso, já não dormi bem. E aí eu procuro um médico que me dá um remédio, porque diz que eu estou com depressão, que engorda mais ainda, que tira o meu sono, daqui a pouquinho eu estou com remédio do sono, e aí eu já estou gordo, dele remédio para emagrecer. Aí começa uma sequência que começou simplesmente lá no estresse. Se a gente observasse o cortisol naquele período ali e fizesse algo para melhorar ele,
desde fitoterápicos, coisas que tem chá, até meditação, ou yoga, qualquer coisa, pensamentos positivos, ou ir à igreja, ou estar com a família, a gente resolvia um problema que depois fica sem solução se não olhar para ele. Porque baixou o cortisol, uma sequência, isso é muito comum hoje nas mulheres. Quem que desconta em alimentação, chora, escreve, são as mulheres. É verdade. Porque a mulher está inserida num estilo de vida estressante que era masculina, né? Demora um pouco para se adaptar ao corpo. A mulher tem que trabalhar, mas ela sente um pouco mais o peso. O corpo dela sente, ela não tem uma testosterona no alto lá e o resto embaixo. Ela tem uma gangorra hormonal que tem períodos que, olha, é TPM, Eles agem contra a gente, parece, né? É horrível. Então, se a pessoa não corrigir o cortisol, não consegue corrigir a insulina, não consegue emagrecer, e aí entra em remédio, é um causando efeito colateral do outro. Então, a gente pode dizer que, de repente, essa pessoa não é nem considerada, ela não faz porque ela não quer, porque não tem força de vontade, porque é uma preguiçosa. Não, o próprio organismo dela está vivendo algo, o estresse, como você explicou, que está gerando essa necessidade de consumo do errado, dessa caloria vazia, do açúcar, do doce, do carboidrato qualquer. Se eu conhecer o doce, eu peço o doce. Se eu não conhecer o doce, eu vou pedir outra coisa. Então, já que todo mundo conhece o doce, é uma energia que chega muito rápido, mas logo cai de novo. E aí eu quero mais. Não dá pra ter só prazer na comida, né? Não tem jeito, né? A vida é cheia de outros prazeres, né? Não dá pra ter prazer em 100% em quase nada, nem com a família, porque tem momentos de briga, né? Sim, então tudo tem que ser dividido. Não tem como, mas o problema ali, claro, é claro que existem aquelas pessoas que são o gordinho safado, né? E daí exagerou, não tem estresse, mas quer viver a vida loucamente. Opção pessoal. É uma escolha. Mas é muito comum isso. As pessoas que mais sofrem mesmo, de fato, são aquelas que não tiveram um olhar um pouco mais global num momento chave. Do estresse. Para fechar, uma listinha, não precisa ser muito grande, pequena, dos melhores alimentos e dos piores alimentos. Vamos lá, a listinha, adoro a listinha. Diga lá, vamos começar com os piores, né? Vamos embora detonar já. Os piores? Bom, então assim... Sem falar marca. Não, eu me preparei para não falar, porque não tem, na verdade não tem. Vamos pensar, primeiro veneno é refrigerante. Tá, ali no topo. No topo. Não tem nada de bom dentro do refrigerante, a não ser água, que é uma água extremamente ácida, que também bem não nos faz. Qualquer animal na natureza, que ele está com sede, ele toma o quê? Ele vai num riacho, ele quer água, ele não quer refrigerante, e não quer suco também. Então, na sequência dos refrigerantes, os sucos de caixinha, muitos deles também estão ali, ó, pau a pau. Bem ruins. Aí depois, a gente pensa gorduras de má qualidade. Aí sim, as frituras, né? O que é o frito? Eu frito carboidrato. Então, a fritura não é um problema se eu fritasse com óleo de coco, por exemplo. Eu já perco, já seria bem diferente, porque eu vou falar nos bons alimentos, né? Tá? Então, gordura de má qualidade. Refinados, farinha branca e açúcar, quase a mesma coisa. A quantidade de açúcar que ela gera no nosso sangue em um curto período de tempo é muito alta. Então, basicamente, esses são os piores. É claro que tem muita coisa ruim, mas o que a gente exclui aí? Biscoito entra aí, o pão entra aí, as massas entram aí, muita coisa, né? Aí eles me perguntam, doutor Vitor, não precisa me chamar de doutor, Vitor, mas então não sobrou nada. Claro que sobra. Sobra tudo que o ser humano sempre teve. O que existe na natureza sem necessidade do preparo meu industrializado. Não precisa só comer isso, mas isso tem que ser o principal, o que mais entra. Podemos fazer pão em casa. Pode fazer pão em casa também. Pode fazer um pão de melhor qualidade em casa. Sabendo o que vai colocar não é um excelente alimento, mas é melhor, porque vai exigir trabalho. Nós não vamos fazer todo dia, toda hora, né? E aí eu sei exatamente o que tem ali dentro. Mas tem muita coisa. Poluentes, e aí tem alimento poluído, né? Um peixe que era pescado, que agora é criado. Tem os peixes que são pescados em rios muito próximos da cidade, estão poluídos com mercúrio, com chumbo. Nossa, isso é sério. A vida está inóspita, né? Assusta um pouco. Mas vamos buscar as coisas naturais. Se é peixe, que seja um peixe pescado mesmo, de preferência do mar. Conversar, então, também com a pessoa, quando você compra. Claro. Você vai num restaurante, a gente sabe, quando a gente mastiga, a gente já sente, né? Isso também é interessante, né? Só no sabor a gente já sabe diferenciar. Sem dúvida. E os bons, vai? Então, os bons, né? quais são esses aí?
Os bons eu vou orientar, na verdade, assim, hábitos. Para trocar fica mais fácil. Tá bom. Primeiro, troca os seus óleos pelo óleo de coco extra virgem, óleo de fritura. Tá? Mas o azeite não pode, azeite sim para temperar, excelente. Saladinha e tal. Isso aí. Então troca os seus óleos pelo óleo de coco extra virgem. Tá. Até a banha de porco, eventualmente, pode até ser melhor que os óleos, tá? Tá. Numa quantidade adequada para não engordar a pessoa. Perfeito. Segundo, troca os seus açúcares e adoçantes, esses edulcorantes artificiais são umas verdadeiras bombas, pela estévia, talmatina ou xilitol. Terceiro, tá com sede? Toma água. Tá com fome? Come a fruta ou come alimento. Eu não posso botar caloria na minha água porque eu estou engordando à toa, estou botando açúcar à toa para dentro do meu corpo. Posso comer um suco, tomar um suco eventualmente? Pode, mas o que tem que entrar mais é água, não é suco, não é chá. Dá para entrar isso aí. Então tem um cuidado, principalmente sucos industrializados. Refrigerante nem se fala, né? Então está com sede, é água. E, eventualmente um suco dos melhores sucos de limão. O resto eu não tomaria. Como suco, comeria a fruta. Exatamente. Por quê? Mastigação, tira a minha fome, a caloria entra e as fibras da fruta entram, não me intoxicam com aquele açúcar da fruta que é deletério. Porque no suco só fica o açúcar. Só o açúcar. Depois disso, faça a sua comida preferencialmente em casa. Mas eu não consigo comer na rua, tá? Então, assim, aquilo congelado não é a mesma coisa. Então, para quem tem essa possibilidade de fazer em casa, procure, porque eu sei tudo que vai entrar na minha alimentação. Tá. Ingira proteína em momentos adequados e necessários. Se eu fizer um lanche da tarde, um da manhã, de manhã eu como carboidrato, que é o pão, de tarde o carboidrato, que é o pão, de noite uma sopinha para não engordar. Que vem de um legume que é carboidrato. Fora essas sopinhas prontas. Aí é um veneno, meu Deus. Então, o que falta no meu dia ali? É óbvio que vai faltar proteína. Eu vou perder qualidade de pele, de músculo, de ossos, eu vou perder a base da minha sustentação. Porque ele está sempre se renovando. Então procure inserir isso aí e sempre que for comer, vou comer um carboidrato, associe a uma proteína, melhora, diminui a velocidade de absorção. Vou comer uma gordura, associe com uma proteína. Seria interessante, não é toda hora comer proteína, mas é que a proteína é difícil. Quem come proteína no meio da tarde? É pão. É verdade. Mas tem um presuntinho ali, pô. Não, é difícil mesmo. Você fala, pô, que proteína? Pegar um bifinho, faz um bifinho ali no meio da tarde. É difícil, né? Então aí entram, claro, que as suplementações tem para nos auxiliar, né? Também existe isso. A gente tem que ser a favor, realmente, porque hoje fica quase impossível a gente ter uma vida plena trabalhando e tal. Se não tiver um auxílio ali, uma ponte, olha, não vai dar tempo de eu comer de tarde aqui, né? Tem que ter uma coisa que te leve, né? Dá alguma coisa boa. Né? Os suplementos nesse caso são bacanas. Assim, são bacanas. A vida, assim, o suplemento para todo mundo que tem condição e possibilidade, o suplemento procura se informar sobre isso. Não só suplementos de proteína e tal, mas suplementos como um todo. Né? A gente tem minerais, vitaminas, antioxidantes que são muito escassos em algumas regiões ou em alguns países. Sem esses nutrientes, o corpo não funciona adequadamente. É verdade. Só posso agradecer. Que aula, que maravilhoso, muito obrigada. Vitor, então, Vitor Sorrentino, ele disse que a gente não precisava chamar ele de doutor, mas, assim, só tem que agradecer muito mesmo. Parabéns pelo livro. Gente, isso aqui é fantástico, o livro é muito legal. A gente estava conversando antes da entrevista sobre rótulos, né? Que os profissionais hoje, quando se expõem um pouquinho mais, cada um na sua área, acabam ganhando rótulos, né? De alguns de radicais, outros de o jeito que fala e tal. E na área de quem apresenta também, vocês sabem disso. Então eu acho que é importante, e para isso a gente tem Você Bonita, e por isso eu converso com a minha equipe, e hoje foi o Juju, né, quem produziu aqui a nossa entrevista, de levar informação. Quanto mais informação você tiver, quanto mais esclarecimento de um assunto você tiver, mais bem preparado você estará. Faça a sua escolha. Você ouviu a aula, você ganhou esse conhecimento. Eu não sou médica, quem está me assistindo aqui também não é médico, que não estudou tudo isso, mas que encontra no livro, numa entrevista, a possibilidade de entender coisas que não entendemos porque não fomos formados naquela profissão.
Então eu só posso te agradecer por todas as informações, né? A maneira como você coloca. Eu tenho certeza que o público de casa gostou muito. E que quando você estiver em São Paulo, que eu sei que você também não mora em São Paulo, né? Você ficou um pouco aqui, um pouco lá, né? Você é do Sul. Porto Alegre, atendo lá e aqui. E quando você estiver em São Paulo, então, puder nos receber, vai ser sempre um prazer ouvir, né, também, as suas novidades. Que eu vou te receber na clínica? Podemos marcar, porque eu quero aprender sempre mais. A sua consulta é de 1h30, comigo vai ser de 3 horas, porque eu vou entrevistar, né, Eu vou querer saber muito mais, porque, gente, isso é um universo muito incrível. Vamos pensar em saúde de uma maneira, assim, mais próxima, né? Mais adequada do que eu acho que a gente pensa. Sempre esse lance de ficar criando conceitos. Poxa, deixar isso pra lá. Não é verdade? Não tem que criar conceito, não tem que rotular nada. Vamos ouvir informação e aí vamos aceitar e levar pra nossa vida ou não. A gente só tem que fazer escolha. É só isso que eu acho que cada um aí fica como realmente no final das contas. Aprendi ou não quero me interessar por isso. Hoje não me interessa. Tá bom, é a sua escolha. Né? É o que eu digo. Eu não posso ser cético acerca daquilo que eu desconheço. Então, eu conheço, eu posso falar. Isso eu não quero, não gostei. E eu não concordo. Eu não concordo. Agora, eu não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Não tá certo. É verdade. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Quem quiser, pode mandar pergunta em um outro momento. A gente vai fazer uma entrevista com as perguntas que chegarem. Sempre, porque é uma simpatia. Agora eu vou fechar a nossa entrevista pedindo dedicatória, né? Autógrafo do Dr. Vitor Sorrentino. Vou guardar o livro para sempre, porque assim, isso aqui é pro resto da vida. Então vamos lá. Tem aí. A caneta dele tá aí. Tá aí. Muito obrigada. Um prazer. E ó, prazer. beijo para todo mundo. Beijo. Muito obrigada mais uma vez, Vitor Sorrentino, por ter nos recebido com tanto carinho, né, por ter dedicado aí seu tempo a essa entrevista. Confesso para vocês, me preparei muito para a entrevista e eu queria parar mais. Eu ia perguntar ainda muita coisa, mas a gente ficou um tempão. Eu acho que muitos assuntos foram esclarecidos, muitos assuntos com a opinião, com a visão desse médico. E a gente espera aqui, quando estiver em São Paulo, vamos fazer mais uma entrevista. A gente adorou bater um papo com você. Agora, para você de casa que quiser segui-lo e ter mais informações, ele tem um Insta que, inclusive, ele posta um monte de coisa que é bem legal. @Dr. Victor Sorrentino. O doutor é abreviado, Victor com C, né, no meio, Victor Sorrentino, tudo junto. Obrigada mesmo. Foi uma grande entrevista e se a gente tiver oportunidade, vamos exibir novamente. Um beijo, até a próxima.